Isaías, capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãs se escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e de onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roubem a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não há Emate como Árpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que a sua imagem de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura fiz a Samaria aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante, coração do rei de Assíria e a pompa da altivez de seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto e com minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E, como valente, abati aos que sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se juntam os ovos abandonados, assim eu juntarei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a sera contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse as que levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira? Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo de sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco de que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais
se estribarão sobre os que feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já é a destruição, ó Senhor Jeová dos exércitos. A executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, não temas, meu povo, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara, é contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Orabe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada de teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Iate, já vai passando por Migron, e Micmas lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anotote. Já Madmena se foi, os moradores de Gabim foram fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, e outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará como ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão que de um poderoso. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morrerá o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, o filho do leão e a média ovelha viverão juntas, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E
brincará a criança de peito sobre a toca de espécies, de áspide. E o que já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar de seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos de seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e a Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Junto despojarão os filhos do oriente. E Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio à força de seu vento, e, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos de seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E direis, naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibai-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acalmai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo. A voz
do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens o desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente, cada um se espantará do seu próximo. O seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor a ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra, se moverá de seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Tudo o que for achado será transpassado, e todo aquele que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco despojarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. A Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deixar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que ouviam gritarão umas às outras, não nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão.